Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Growth você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use o cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Quarta Firma, você morre. Cara, é engraçado porque todo mundo me pergunta qual foi a minha grande inspiração para ser um treinador. E minha grande inspiração nunca foi um treinador, foi um médico. E a minha inspiração sempre foi o Muzi. Foi onde eu vi uma postura de trabalho, um posicionamento de trabalho que eu me identificava como o que era o ideal para eu ser. Por mais que eu não fosse médico, mas eu olhava aquele modelo de profissional com postura de imagem, com postura de oratória, com a forma de comunicar, com nível de conhecimento mais aprofundado e uma vivência prática também no meio. Então, ele unia, para mim, tudo aquilo que eu gostaria de ser. Então, a minha grande inspiração profissional no início foi o Muzi. Foi ver os vídeos que ele gravava no YouTube, que é um dos primeiros. Eu acho que todo mundo, quando começa, ele sempre vai buscar informação primeiro em alguma rede social, né? Pra gente, naquela época, a gente tinha Facebook. E eu me lembro que tinha um quadro do Muzi no YouTube que se chamava Muzi Responde. Então, era onde eu pegava informação. Eu não tinha dinheiro para pagar treinador, não tinha dinheiro para pagar nutricionista, para fazer acompanhamento médico. Então, muito do que eu ganhei de conhecimento foi com alguns caras na internet. Também teve o Valdemar, com aqueles livros, Anabolismo Total, que eu fiz o download, li, enfim. Então, o meu começo de carreira sempre foi pautado em me tornar um profissional um pouco diferente do estereótipo que o profissional de educação física tem. Porque eu tinha como modelo um cara que não era profissional de educação física. Então, eu sempre tive na minha cabeça que eu nunca ia me manter sendo um treinador de sala personal que dava aula de 6 da manhã às 22 da noite. Não que isso seja um demérito, mas é que eu nunca me vi fazendo isso. Por mais que eu gostasse de treinar pessoas na sala. Então, eu sempre estruturei a minha carreira desde o início para conseguir fazer uma coisa diferente. O que é que eu ia fazer, eu ainda não tinha certeza. Mas sempre foi o meu pensamento inicial. Pensar fora da caixa. Fazer uma coisa que ninguém fazia, mas com a excelência que ele fazia como médico. E isso foi a minha primeira grande inspiração. E era um médico que, inclusive, comunicava muito com o que você gostava também. Exatamente. Fiz turismo, treino, dieta, né? Era uma coisa que falava sobre os assuntos que hoje eu falo, né? E a forma de comunicar sendo técnico, mas trazendo o público leigo para perto. Porque toda a minha carreira no meu Instagram, hoje eu tenho 7 anos de Instagram, eu nunca falei para profissionais. Nunca fiz post para personal. Meu público sempre foi o leigo, o praticante, a pessoa que ia comprar minha consultoria. Então, eu sempre busquei ajudar com dicas que a pessoa pudesse assistir, pegar aquela dica, absorver e no outro dia já colocar na academia. Essa sempre foi a forma que eu pautei o meu trabalho, né? Para que a minha comunicação sempre fosse com responsabilidade, principalmente hoje, que eu sei que eu tenho um grande respaldo, então tudo que eu digo para muita gente é verdade, então isso aumenta a responsabilidade do que eu falo, mas que ao mesmo tempo fosse dito de uma forma que as pessoas de fato compreendessem. Nunca quis ser aquele cara que fala muito técnico só para gerar autoridade, porque o objetivo final da minha mensagem não é me exaltar, é fazer, vejam como eu sou muito bom falando. Sempre foi, deixa eu te ajudar, isso aqui vai te ajudar, então testa aí, entende? Pô, Salles, legal que essa sua forma mais simples, né? Mais simplificada, mais direta, de passar a mensagem, de comunicar com o público. Eu vejo de uma forma muito estratégica, né? Que você falou, mano, o meu objetivo é comunicar o leigo, comunicar a pessoa ali que vem do mais simples. E você ter uma linguagem, né? Seria uma oratória totalmente simples, dela entender, não muito técnica, isso não afasta ela, porque acho que todo o conteúdo muito técnico, com muitos detalhes, acaba sendo um conteúdo mais inchado. Para quem entende do assunto, para quem já estuda, para quem já está inserido. Então, da onde que veio essa tua ideia de, tipo... Porque o Muzi, ele não é esse cara que fala menos técnico. Não. Entendeu? Ele fala muito técnico algumas coisas. Ele vai lá, tá falando, explica muita coisa, é muito legal. Mas de onde veio essa tua ideia de se comunicar e conseguir atingir esse público? Justamente pela crítica que eu escutava a essa postura dele. De falar assim, é muito legal, ele fala muitas coisas legais, mas eu não consigo entender tudo que ele fala. Isso sempre ficou na minha cabeça. Só que eu acho que ele nunca foi um comunicador de Instagram 100%. Né? Foi mais de plataformas onde você tinha mais tempo para falar.
Sim. YouTube, vídeos do YouTube, vídeos, Até aula de cursos, curso. palestras. Então, são locais que você pode falar com mais tempo para desenvolver a ideia. Instagram, a gente tem 1 minuto. Antigamente, a gente tinha 15 segundos de story. Então, você precisa ser ainda mais objetivo. Então, eu acho que o Instagram foi refinando a minha forma de falar, né? E eu sempre tive essa facilidade didática. Eu sempre consegui transmitir coisas difíceis, mastigar esse conteúdo mais denso e entregar ele mais simplificado para o público, que foi o que eu sempre busquei fazer durante a minha carreira. E isso passa muito por eu nunca ter abandonado a prática. Porque ao mesmo tempo que eu sempre busquei me distanciar da rotina tradicional de personal, que é da aula de manhã até de noite, eu nunca me afastei da sala de musculação 100%. Eu não quis também virar o cara 100% teórico. E isso me permitiu entender as dores reais das pessoas. Por exemplo, é muito fácil eu falar assim, eu vou fazer um post muito legal sobre ativação, sobre volume de treino, mas quando eu estou na prática, eu percebo que a dúvida da pessoa é como fazer um terra se a anilha da academia dela é pequena. Então, uma dica prática de falar assim, coloca um step embaixo das suas anilhas, a barra vai subir, a sua coluna vai posicionar melhor e vai dar menos dor lombar, às vezes é muito mais válido do que uma explicação complexa para uma pessoa que é leiga. Sim. Entende? Então, essa vivência de entender o que as pessoas querem, porque eu consigo entender quais são as dores delas, só veio porque eu me mantive na prática, treinando pessoas, por mais que não no mesmo volume que um personal faz, mas me mantendo, me forçando a continuar fazendo isso, mesmo que eu não fosse um personal de sala. Pô, muito bom. Então, um cara que sempre se manteve estudioso. Eu vejo... Algo que eu admiro em você é... Caramba, eu vejo que o Sari sabe de bastante coisa, mas ele nunca é aquele cara que deixa passar as informações batidas. Ele tá sempre se atualizando, sempre se inovando. Caraca, você sempre tá lendo artigos novos e vendo situações novas. Que óbvio, né? Essa gama de informação que hoje a internet dá também causa desinformação. E você tá lá. Um papel que você faz é mostrar pra galera, pessoal, nem toda a verdade absoluta, temos essas opções. Você sugere opções para as pessoas entenderem um pouco melhor a situação, como casos polêmicos, uma remada, um agachamento após os 90 graus e tudo mais. Então, hoje, tu comunicando para o público coisas que muitas das vezes acabam se tornando mito, não pode agachar mais que 90, que é lesivo, entendeu? Tu mostra lá que não, entendeu? E desde sempre você foi um cara assim, muito estudioso, antes de começar a atuar na área, ou foi algo que você teve que ir praticando, já era aquele cara meio preguiçoso e, não sei como manipular aqui o estudo, mas vamos esforçar. Então, isso já é seu ou você desenvolveu com o tempo? Isso é engraçado, porque eu não me considero estudioso, mas eu me considero facilidade de aprender. Eu tenho muita facilidade de aprender. Desde a época do colégio, eu sempre... Até o meu primeiro ano do colégio, né, que eu nem sei o que equivale hoje, mas o primeiro ano do ensino médio, eu sempre fui um dos melhores alunos da sala, né? Sempre. E aí chegou a fase de adolescência, onde eu tinha muitas dúvidas sobre o meu próprio futuro, porque eu vim de uma família humilde. Então começou assim, eu vim de uma família humilde onde minha mãe priorizou os estudos. Então tudo que ela ganhava, literalmente, ela ganhava R$1.000 e poucos e pagava 1.000 de escola. Então eu estudava com ricos, sem ser rico. Então todas essas questões sociais me pegavam muito. Isso me tirou completamente o foco, porque eu não sabia o que eu queria da vida. Até o terceiro ano da faculdade, pra você ter ideia, eu nem prestei vestibular. Eu falei, eu não vou passar. Não estou estudando, não sei o que eu quero, não fiz. Eu não fiz vestibular, vê que maluco. Todo mundo, terceiro ano, faculdade, vestibular, não sei o que lá. Não vou fazer, não fiz nada. E por quê? Porque eu sempre tive essa dúvida, o que vai ser do meu futuro? O que é que eu quero fazer da vida? Eu sempre fui um cara dos esportes, sempre joguei futebol. Mas eu sabia que eu não ia ser jogador mais. E, ao mesmo tempo, ser jogador não quis me levar para a educação física. Então, eu acabei entrando em administração. Mas eu nunca fui um cara que ficava 10 horas estudando. Nunca fiz isso. Mas eu sempre fui o cara que tive facilidade de aprender com pouco tempo de estudo. Eu sou esse cara. Então, até eu começar a entrar na academia, que foi em 2012, sei lá, quando eu tinha 16 anos, eu não sabia o que eu queria da vida. Tanto que eu entrei na faculdade com 16 anos. Né? A minha primeira faculdade foi de administração. Então, eu entrei com 16 anos sem saber o que eu queria da vida, mas já tinha começado a treinar. E a primeira vez na vida que eu vi sentido na minha vida foi quando eu pisei na academia e falei, isso aqui eu gosto de fazer. E aí eu percebi que eu não tinha dinheiro para pagar treinador, nutricionista, médico. Eu falei, eu vou estudar isso aqui para fazer em mim. Porque eu era magro, tinha 52 quilos, 1,80 m, queria ficar forte e não sabia como. Eu falei, eu vou estudar. E aí
eu comecei a falar, peraí, isso aqui me interessa. E eu só consigo me dedicar aos estudos, e eu tenho esse defeito, que eu só consigo prestar atenção naquilo que me prende. O resto eu não consigo. Me coloca para ler sobre um assunto que eu não quero, que eu não consigo ler 2 páginas. Agora coloca para ler um assunto que eu gosto, que eu passo o dia todo lendo e não sinto nada. E eu consigo absorver muito fácil. Então eu sempre fui esse cara. Só que aí quando eu entrei na sala de musculação e vi que aquilo me trazia interesse, e era uma coisa que aliviava todos os meus problemas da minha vida, porque quando eu entrava ali, minha cabeça limpava, eu falei, pô, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, em paralelo, eu fazia administração. E aí chegou um momento que eu fazia administração, mas eu ia para a faculdade, pegava na biblioteca livro de educação física e ficava estudando sobre treino. E aí eu falei, caramba, mano. E aí chegou um momento, sabe, toda academia, você que treina em academia, sempre tem um cara que todo mundo pergunta coisa para ele. Sim. Chega lá e fala, oh, qual é a melhor série para tal coisa? Ou, que horas eu tomo creatina? E eu virei esse cara. Caramba. E eu nem fazia educação física. Todo mundo chegava assim, vitamina C, depois do treino, antes ou depois, e não sei o que lá. E eu sempre começava a saber. Aí eu falei, caralho, mano, eu sou um zero à esquerda de administração. Né? Na parte de exatas, eu só fazia reprovar. Matemática financeira, reprovei 2 vezes. Era um zero à esquerda, porque eu não tinha interesse nenhum em estudar, então eu nem abri o livro. Aí eu falei, cara, se eu tô estudando isso aqui, se eu gosto disso aqui, e eu vou ser um administrador zero à esquerda porque eu não estudo e vou ganhar pouco, eu pensei assim, eu vou ganhar pouco fazendo o que eu gosto. Nunca imaginei que a educação física ia me trazer retorno financeiro. Porque tem esse estigma, né? E eu falei, vou fazer o que eu amo e ganhar pouco, pelo menos eu estou fazendo o que eu gosto. E aí foi quando eu resolvi mudar para a educação física. E aí foi a primeira vez na minha vida que eu consegui juntar a minha facilidade de aprender, a minha inteligência, com alguma coisa que eu gostava de fazer. Caramba, que da hora. E é engraçado isso que você falou, né? Por mais que você não se considerasse bom na área de exatas na faculdade de administração, em compensação na área de educação física, foi muito bom. Exatamente. Mas pelo fato de gostar de estudar aquilo. Eu sempre fui bom em biologia. Sim. Eu sempre fui bom em física mecânica, veio que engraçado. Porque física ótica, me ferrava. Mas física mecânica eu era bom. Biologia, português, tudo isso eu sempre fui muito bom. Redação, história, geografia, mas matemática, química, tudo isso me ferrava. E aí, só que aí quando eu entrei na faculdade de educação física, aí foi quando eu falei, mano, é isso que eu quero fazer na minha vida. Tanto que eu me formei com uma nota média altíssima. Né? Cheguei a ser, na faculdade de educação física, monitor de fisiologia do exercício, biomecânica, bioquímica, de avaliação e avaliação antropométrica. Eu fui monitor de várias disciplinas. E chegou um momento da faculdade que os professores nem cobravam mais frequência minha, porque eu sempre gostei de dormir até tarde. Então eu chegava na faculdade por 9h30, eles não reclamavam, porque eles sabiam que chegava a prova e eu tirava 10. Então a faculdade, para mim, ela foi muito, digamos assim, eu sendo um pouco autodidata. Por exemplo, vou dar um exemplo. A faculdade de educação física, o livro de fisiologia se chama Fisiologia Humana, Conceitos de Fisiologia Humana, de Guyton. É um livro mais simplificado. E eu estudei fisiologia pelo Tratado de Fisiologia Médica, que é um livro pelo menos 5 vezes maior, que é o livro de medicina. Então, esse foi o nível de interesse que despertou em mim e que me fez estudar muito mais do que era necessário. Por isso que às vezes chegava assim, tem prova hoje. Eu, caralho, tem prova? Nem sabia. E chegava lá e tirava 10. Porque eu estava estudando num nível muito mais alto do que era o nível que era cobrado na faculdade. Sim. Entende? Então, desde o início, na faculdade, eu já me destacava bastante como melhor aluno, porque eu juntei a minha facilidade de aprender com o meu interesse por aquilo que eu fazia. Legal. Você se tornou um profissional diferenciado por ser muito autodidata já desde o começo. Isso é claro, né? De forma indireta e indireta, isso foi acontecendo de forma natural. Mas falando até sobre os profissionais, né? Então, você fez faculdade e, querendo ou não, cara, por você estar estudando já isso aqui e a faculdade ser um nível bem mais baixo, você acredita que a faculdade acaba sendo um conteúdo muito superficial para o cara que quer estar trabalhando na academia e quer ser um profissional diferenciado igual você foi? Ele tem que ter esse dever também de ser autodidata ou não? Eu acho que hoje sim, porque eu acho que a grade de educação física está desatualizada. Eu acho que, na verdade, deveria fazer toda uma revisão da grade de educação física e do curso, porque
não são todos os profissionais que querem ir para a área de esportes e não são todos os profissionais que querem trabalhar na sala de musculação. Então, eu acho que o modelo ideal seria fazer um início ali de 2 anos, mais geral, onde você aprende a base do corpo humano. O que é a base do corpo humano? Fisiologia, anatomia, cinesiologia, biomecânica, bioquímica, psicomotricidade, todas a parte de entendimento do corpo humano. Passou todo mundo fazendo isso 2 anos, agora vamos fazer mais 2 anos direcionado para a área que você quer. Então vamos estudar agora biomecânica aplicada ao treinamento resistido. Vamos estudar agora biomecânica aplicada ao treinamento de pilates. Vamos estudar agora biomecânica atrelada à corrida. Ou então, se o cara quer ser um treinador de esporte, biomecânica aplicada ao treinamento de atletismo, enfim. Afunilar o conhecimento. Faz um conhecimento mais em L no início, ou seja, você estuda uma base inteira, né, a base do L, e depois verticaliza dentro daquilo que você quer. Eu acho que isso formaria profissionais muito mais capazes e faria com que houvesse muito mais interesse em estudar, porque, eu me via tendo que estudar disciplinas como recreação e lazer. Aí eu estava montando acampamento, sabendo que eu não ia usar nunca aquilo na minha vida. Não desmerecendo quem trabalha com isso, porque todo mundo tem a sua paixão. Eu me vi estudando esportes aquáticos, mas eu sabia que eu nunca ia trabalhar com natação. Então isso desmotiva um pouco, né? Porque você se vê indo para uma rotina que você não está tendo... Você sabe que aquilo não vai trazer nenhum retorno para você depois. E, ao mesmo tempo, me deixou um déficit. Qual déficit? Por exemplo, na minha universidade, biomecânica era eletiva. Então, eu tive a chance de escolher não pagar biomecânica. Imagina um profissional de sala de musculação que não entende de biomecânica. Ele não sabe o que fazer, porque treinamento com peso é 100% biomecânica. Sim. É só biomecânica. E, ao mesmo tempo que a cadeira de periodização e prescrição de exercício em academia foi 6 meses. Entende? Só que eu passei 2 anos estudando várias outras coisas que não são usadas. Então, acho que dividir o curso em 2 anos, todo mundo aprendendo a mesma coisa da base, e depois mais 2 anos mais específico, aumentaria o nível dos profissionais de educação física hoje, com certeza. A galera só se formar, né? Acho que como qualquer outro curso, né? Sim. O cara só se forma e não quer fazer o nome dele, não quer estudar e coloca os conhecimentos à vera, né? Então o cara entra na academia, não, eu sei porque assim pega mais. Por quê? E exatamente. E ainda tem outro problema, né? A educação física e a área de treinamento é uma área tão nova, né? É uma área onde a área de educação física produz muito conhecimento científico. Né? Então as coisas estão se atualizando muito rápido porque há muita produção sendo feita. Só que antes não era assim. Então, como tem muita coisa nova sendo aprendida, existe muita divergência. É natural, normal. E a divergência ela é positiva, porque é a divergência que cria a busca por mais conhecimento. A ciência, a melhor coisa que a ciência tem é quando você faz um estudo e você conclui que precisa de novos estudos, porque isso vai fazendo o conhecimento ramificar cada vez mais. E não fechar a questão ali. Então, o debate é muito saudável. As pessoas acham que não é para ter debate, é para ter consenso. Se tiver consenso, a ciência não evolui. O debate é muito importante. O negócio é qual o nível do debate, né? A gente está debatendo ego ou está debatendo ciência? Você quer estar sempre certo, porque às vezes assim é muito fácil você se munir de alguns artigos que dizem o que você quer falar e ignorar aqueles que não dizem, que dizem o que você não quer aceitar. Exato. A maioria das pessoas são assim. Eu sempre digo, o treinador não tem que ter compromisso com a opinião dele. Por quê? Porque senão vai chegar um momento onde ele vai estar aplicando coisas que não fazem sentido só para não dizer que está errado. Sim. Cara, o que você falou ali, Luiz, naquele podcast, tá incorreto. Tá aqui, ó, o artigo mostrando, ou aqui, ó, mais 5, 6 artigos mostrando. Pô, eu vou adorar, porque eu vou saber que eu não vou falar mais besteira. Eu não tenho compromisso nenhum com a minha opinião. Se mudou as coisas, eu vou mudar a minha opinião, porque o meu compromisso é com a eficiência do que eu estou prescrevendo para os meus alunos. E eu não tenho o ego de falar, eu sou infalível. Não, longe disso, eu não sei, muita coisa eu não sei. Tanto que, por exemplo, quando eu me formei em educação física, eu percebi que eu não sabia nada de biomecânica. E eu via uns posts de alguns professores nas redes sociais falando de biomecânica de um jeito que eu não fazia ideia do que ele estava falando. E isso foi um momento que eu tive uma autocrítica de falar, caramba, a faculdade não me preparou para tudo. E aí o que é que eu fui fazer? Eu fui estudar a física mecânica da escola para aprender o que era torque, para fazer decomposição de vetor, para aprender a parte de física mecânica e compreender
de que forma isso acontece na hora que a gente está fazendo musculação. Para eu saber por que o leg 45 me permite colocar mais peso que um agachamento. Se o movimento é flexão do quadril e do joelho e extensão do quadril e do joelho. Se é o mesmo movimento, por que eu pego mais peso no leg press? Se você sabe biomecânica, você sabe disso. Então, eu acho que existe essa falha na formação dos profissionais. Mas só se falar que é redundante, né? Tudo igual. Existe essa falha no conceito dos profissionais. Então, acho que é por isso que a educação física ainda não é tão bem vista. Porque, infelizmente, a verdade é que 90% das pessoas não sabem o que estão fazendo, estão apegados a conhecimento baseado em crença e que, por isso, a reputação dos profissionais são tão baixas. Porque, literalmente, as pessoas ainda não estão preparadas para ser bons profissionais. Essa, para mim, é a grande verdade.